Vamos falar do TENS agora, moçada. O TENS tem umas coisas bem legais que eu gosto de colocar em prática para a gente sentir os tipos, né? Do agudo, do crônico, e a gente pode fazer isso, mas vou resumir ele também de uma forma bem legal, né? Ele não tem nem muita coisa escrita aqui, porque eu vou colocar ele, vou abrir um texto aqui e escrever junto com vocês. Então a gente tem aqui uma marca qualquer, né? Peguei no Google Imagens, de várias que a gente tem, essa com certeza aí nos últimos anos está sendo mais usada, da Ebramed e tudo. Ele vem já com 2 canais, 3 canais, 4 canais, aliás, normalmente são pares, né? 2, 4 canais dentro do que o bolso permitir. A gente já compra um TENS aí com 4 canais aí, também nessa faixa aí de R$1.000, 1.200, assim como o ultrassom, né? Tem os TENS portáteis que funcionam muito bem também, que a gente compra até por R$500, R$600, novinho, bonitinho, um pouquinho maior, tamanho de um tablet de 7 polegadas, tablet pequeno, ou quase o tamanho desses celulares maiores, né? Mas ele é mais grosso e bem portátil, bem legal. Diferente desses que a gente compra, né, no Mercado Livre, China, que são uns que são eletroestimuladores, mas eles não atingem a frequência, né, que um TENS consegue atingir. O comprimento de onda são bem baratinhos, a gente compra eles aí a R$100, R$80, e eles são analgésicos, eles aliviam dor porque eles ativam o mecanismo de comporta, né, mas não geram o mesmo efeito terapêutico, certo? Bom, aqui eu vou abrir minha caixa para a gente falar o que eu tenho para falar para vocês do TENS. O TENS ele é muito simples e ele vai ter uma grande finalidade. Ou indicação, né? Analgesia. Ponto. Essa é a característica. No manual do TENS, também vai falar que ele é anti-inflamatório, antifibrinolytíco, ele é um monte de coisa. Mas ele alivia dor. E é um paliativo, ou seja, ele alivia aquela dor de forma temporária, né? Ele vai aliviar enquanto está com o aparelho e algum tempo depois, tem artigos falando que dura 2 horas, tem artigos falando que dura 12 horas a dor depois, a dor não, né? O alívio. De qualquer forma, ele tem o seu tempo de acabar. É igualzinho se você tomar um medicamento. Você não está com a dor de cabeça e, puf, toma uma dipirona, né? Que é o princípio ativo. Se a sua dor de cabeça tiver uma causa aí qualquer, que esteja além do medicamento, passou o efeito do medicamento, você tem que tomar de novo, não tem? Então o TENS não é diferente. Ele alivia, ele tapa o sol com a peneira, como eu gosto de falar. Ele ajuda, está longe de ser o ideal, mas é ótimo aliviar a dor do paciente. Muitas vezes na sessão a gente alivia a dor para ele poder fazer alguns exercícios, conseguir fazer algumas coisas, mesmo que seja por por curto tempo, né? Tem horas que vale a pena ir lá e dar uma aliviada. Então ele é analgésico. Ponto. Sempre nos objetivos que você tiver de aliviar a dor, o TENS pode ser uma conduta. Eu não vejo ele, na minha prática, na minha opinião, sendo usado para nenhuma outra coisa. Certo? Ponto. Aí, nesse âmbito, né, de aliviar a dor, ele tem algumas características. Ele pode trabalhar com dor crônica. Opa! E com dor aguda. Certo? Em relação à dor crônica e à dor aguda, vou fazer um negocinho legal aqui. Dor crônica e dor aguda. Para baixar um tanto de coisa aqui que eu não sei quantos que eu vou usar. Então aqui, se for dor crônica, aqui se for dor aguda, certo? Então vamos lá. O TENS, a gente vai mexer no tempo, a gente vai mexer na frequência e na intensidade, tá? Então nós temos a frequência e a intensidade. Deixa eu passar para esse slide de cá, que aqui eu vou falar de frequência e intensidade.
A frequência, ela normalmente vai de 0 a 200 Hz. Normalmente. Pode até 100, pode até 300, 400, enfim. Mas o interessante é isso, até 200. Frequência, a gente vai mexer no aparelho e aumentar ou diminuir com ele ainda desligado. Certo? Vou escolher qual frequência que eu quero do meu paciente. A intensidade, depois que liga o aparelho, a intensidade é o quanto que o meu paciente vai sentir, suportar a corrente. Isso é a intensidade. Intensidade, depois que a gente escolhe a frequência, a gente vai aumentando a intensidade lá no botãozinho. Tá sentindo, paciente? Tô. E aí? Ah, não, tá fraquinho. Então, vou aumentando. Quando o paciente começou a sentir menos, mesmo fraquinho, começou a sentir. Se você colocou 200 Hz, quando ele começou a sentir os 200 Hz. Aí você continua aumentando. E fala, ai, tá muito forte. Continua tendo os mesmos 200 Hz, só que numa intensidade maior. Então, a intensidade a gente manda na tolerância do paciente. Quanto que eu vou aumentar? Mas à medida que eu vou aumentando, a frequência continua a mesma, que a frequência é outra coisa que eu já mexi. A frequência lá do ultrassom já vem de fábrica, 1 ou 3 MHz, um profundo, 3 superficial. Do TENS, não. Do TENS, ela vai ser principal na terapêutica, certo? Então, olha só. Quando a gente trabalha com dor crônica, a gente tem que utilizar frequência baixa. Frequência baixa. E o que é a frequência baixa? Vou colocar aqui uma média. Mais ou menos. Média de 15, 30, 20 Hz. Bom, tem literatura aí, tem o próprio aparelho, se a gente escolhe nele lá, dor crônica, tem uns que colocam até 4 Hz, né? Então, isso é uma frequência baixa. O aparelho não vai de 0 a 200. Então, se a dor do paciente for crônica, você vai usar uma frequência baixa. Ponto. Se a dor do paciente for aguda, agora a gente vai usar uma frequência alta. Deixa eu aumentar aqui. E essa frequência alta, acima de 100 Hz. Ponto. Posso pôr 200, posso pôr 150. O próprio aparelho vai usar as frequências altas quando a gente escolhe dor aguda. Certo? E o motivo é simples. A frequência baixa, frequência é a quantidade de pulsos que se tem por segundo. Numa frequência baixa vai ter menos pulsos por segundo, vai ser mais desagradável. Essa corrente é mais desagradável para o paciente. Ela enche o saco, ela incomoda mais. E essa aqui é mais agradável. É simples a gente pensar que na dor aguda a gente respeita, não é? Ainda está com muita dor, inflamação, aquela coisa toda, a gente pega leve, usa algo mais agradável. Na crônica, não. Na crônica a gente senta o sarrafo, né? A gente pode abusar, ir além, certo? Mais uma coisa. Na dor crônica, eu vou usar uma intensidade alta na tolerância do paciente. Na aguda, intensidade baixa. Que é quando o paciente começar a sentir a corrente. Você já para. Então, olha o diferente. A crônica, você vai usar uma frequência baixa e uma intensidade alta. Você põe baixa frequência, que é uma frequência chata, desagradável, e vai aumentar. Você vai aumentando, você vai falando, vamos lá, dona Antônia, eu vou aumentar. Quando sentir, a senhora me fala. Ai, doutor, chegou. Então agora eu vou aumentar mais, até a senhora aguentar. Vamos ver o que é o seu limite. Vamos lá. Não é que tem que ser naquele absurdo de limite, né? Tem pacientes que falam, aumenta isso aí de quanto mais, ainda fala, quanto mais maior, melhor.
né? Mas não é essa a relação. Na dor crônica, a gente tem que mostrar para que a gente veio. Então, a gente coloca a intensidade quando ele estiver bem forte. Paciente aí, tá suportável? Tá bom? Beleza, é aí. Na dor aguda, não. A gente vai pôr uma frequência muito alta, que ela é agradável. E quando a gente começar a aumentar o aparelho, na hora que o paciente começar a sentir, sentir, pronto, é ali que vai ficar. Você não vai ficar aumentando até ficar mais forte, entendeu? A intensidade é baixa. Entenderam a diferença? Ponto. Essa é a diferença da dor crônica para a dor aguda, para a gente modular frequência e intensidade, que é o que eu tenho que modular no TENS. Você ligou o TENS, dispôs o eletrodo em cima do local da dor, certo? Botou lá o parzinho de eletrodo e vamos aumentar. Você já escolhe, você já sabe se a dor é crônica ou aguda, você já avaliou, isso já é obrigação nossa de saber isso antes de pegar no aparelho, né? E nossa como fisioterapeutas. Depois que você já está com o aparelho, já colocou o gel no eletrodo, colocou lá, prendeu com a fita crepe, já está prontinho, você vai colocar uma frequência baixa, se for dor crônica. Tempo, igual. E tempo é, em média, de 15 minutos. O tempo usual. E muitas vezes nem isso a gente fica, 10, 12, 20 minutos, tem que saber por quê. Às vezes o aluno já está enrolando para ficar lá dentro do box, né? No caso do aluno, ou o profissional, está lá enrolando o paciente, né? Em média 15 minutos, o tempo é igual, normalmente. Então a gente vai, pegou o aparelho, modulou a frequência, botei a frequência alta, botei o tempo, 15 minutos, na hora que eu der o start, vai acender a luzinha, ainda não está sentindo nada. Aí que eu vou começar a aumentar a intensidade para o paciente sentir. Aí, se for crônico, eu vou aumentar bastante. Se for agudo, eu vou aumentar pouco. E a função do TENS é analgésico. Tão famoso, todo mundo mais fala, vai ser para aliviar a dor. E ele é aliviador por dois processos. Ele é aliviador pelo mecanismo de comportas medulares. Né? Ele ativa via de tato, vias bem mielinizadas, vias sensitivas grossas, cheias de mielinas, e essas vias são mais velozes do que as vias que levam estímulo de dor, e principalmente quando chega na medula, lá nas comportas medulares, a via de tato ativa um circuito onde tem lá duas células, uma chamada substância gelatinosa e outra chamada célula T. E essas células, através desse estímulo da via de tato, essa circuitaria inibe a via de dor. E aí o cérebro não interpreta a dor, interpreta o tato. Então é um mascaramento da dor. Isso é o famoso mecanismo de comportas descrito lá em 1977, se não me engano, na década de 70. Né? E o outro mecanismo é pela liberação de opioides. As serotoninas, por exemplo, quando o TENS está ali trabalhando, mandando estímulo, você libera isso. E essas serotoninas são analgésicas. Elas vão aumentando, as endorfinas vão aumentando e vão diminuindo substâncias que estimulam a dor, como, por exemplo, a substância P de pato. Né? A substância P estimula a dor, é um mecanismo de defesa que a gente tem. É um neurotransmissor de dor. E a endorfina é muito alta, a substância P diminui. Então, você tem um alívio da dor com essas substâncias circulantes no local, na corrente sanguínea no local. E é o que garante também a permanência da analgesia depois. Porque na hora que desliga o aparelho, você já para de estimular o tato, a via de comportas medulares já é inibida automático. Mas esses opioides ainda demoram algumas horas para poder ser liberado, de voltar ao seu nível normal, nível basal. Então é isso que é um dos motivos da dor ainda ficar ausente por algum tempo depois do TENS. Certo? Então, resumindo, a função do TENS é essa, analgesia, e esse quadrinho resume aí, tá?